o Nick Franco me chamou pra ir num culto e eu lembro que o cara tava pregando pra mim, cara. E no final ele largou o microfone, desceu pra ministração e me abraçou. Foi muito forte pra mim. Eu sempre fui de igreja, meu avô era pastor. E quando meu avô morreu foi muito difícil pra mim. Deus falou muito comigo, é a sua vez de você amar as pessoas. Nós decidimos fazer um culto. Sim. A ideia era 10 pessoas na sua varanda. É, mais ou menos. E a gente começou a colocar as pessoas no grupo e do nada bateu 30 pessoas e 40 pessoas. A gente falou, cara, De outro lugar. esquece a varanda. Eu lembro que ele me mandou um áudio nas férias, tava indo dormir, falou, mano, eu acho que a gente deveria começar uma célula, cara. E a gente começou a conversar, a gente começou a orar, a jejuar por isso. E em 17 de março de 2017, teve o primeiro baile. Eu acho que a gente não tinha noção. Não tinha noção nenhuma. Eu acho que a gente pode falar que a gente era jovens apaixonados e que queriam realmente que os nossos amigos sentissem aquilo que a gente estava sentindo. E por que Bailinho da Paz? De onde veio esse nome? A gente tinha um grupo de rolê pra ir na igreja. A gente colocou o nome Bailinho da Paz. Só pensou que a gente ia fazer uma festa, É, não um rolê. E o que vocês sentiram no começo? Eu me sentia no lugar certo. Tudo que vem no meu coração é gratidão por tudo que Deus fez, sabe? Por Ele ter escolhido a gente pra começar isso e, tipo, é uma coisa que não tem explicação. Não tem. A partir daí, a gente começou a orar, começamos a orar. Eu subia, eu saía daqui de casa, eu ia lá pra torre da escada e ficava orando. Caraca. Pedia, Senhor, salve meu filho. A primeira coisa que você faz quando você se converte é você querer levar Deus para os seus amigos. E por ele conhecer todos os meninos e meninas que participavam de festas e tudo, ele chegou pra gente e falou assim, pai, eu quero fazer um encontro para poder evangelizar esses meus amigos. Como é que nós vamos poder fazer isso? Aonde que nós vamos fazer? E daí a gente se colocou à disposição de começar aqui em casa. Ele e o Bina, eles vinham, dormiam aqui, todos os amigos dele, os outros amigos dele também. Hoje eu entendo que o Breno e o Bina, eles tinham o mesmo desejo que todos vocês têm, né? Eles foram só um start, foram só uma fagulha para poder acender a fogueira. Cara, o primeiro bailinho ele me surpreendeu porque eu nunca vi pessoas tão novas, tão apaixonadas por Jesus. Era muito normal pra mim ver um pessoal mais velho se apaixonando e eu já tava vendo alguns moveres que estavam acontecendo há um ano. Então, não era algo tão novo, mas uma pessoa de 14, 15 anos, tipo, realmente apaixonada por Jesus de uma maneira tão rápida, foi algo que me surpreendeu bastante. Então, era um negócio super pequeno, era super despretensioso, mas Deus já tava fazendo algo muito grande lá. Era um grupo, uma galera que eu conhecia já da escola quando a gente era criança, me colocaram nesse grupo, chamado Bailinho da Paz. Falei, cara, que é essa parada, que é esse negócio? Eu achei, primeiramente, que era um grupo de, tipo, um churrasco, um rolê assim. Mas aí eu fui vendo que era... Eu vi a galera falando, mas peraí, será que é um rolê de todo mundo que se converteu agora? Eles estão querendo fazer um rolê, tipo... Como assim? Eu vi errado que eles se converteram? Mas depois eu percebi que era na verdade, um culto, tinha uma lista que rodava de quem ia participar do culto. E a partir desse grupo eu consegui participar do primeiro bailinho que foi lá no cinema com o Bre. Quando eu cheguei lá e vi que tava rolando, a galera sendo... Eu percebi que o ambiente estava meio travado, assim, porque o pessoal não conhecia, não sabia pra onde ir, o que fazer. Mas o que mais me marcou foi a pureza, assim. Eu senti que era como se fosse testificando e começando algo que a nossa geração estava clamando para acontecer. Era como se fosse a resposta de um clamor que a gente estava esperando. Eu sei que o Bailinho não começou no dia 17 de março de 2017. O Bailinho começou muito antes, porque eu acredito que em 2016 Deus teve um despertar, sabe? A maioria da liderança do Bailinho se converteu em 2016 e voltou para Jesus em 2016. E eu me consolidei como uma cristã no Bailinho. Ele foi uma escola pra gente, porque, imagina, sei lá, 10 jovens com menores de idade, menos de 18 anos, querendo só falar de Jesus para as pessoas que não conheciam.
eu lembro que eu e as meninas, a gente ainda tava na escola e a gente deixava de não ir no almoço pra jejuar no nosso período de intervalo. E a gente ficava numa sala orando e jejuando pelo bailinho. E naquela época ainda estavam, sei lá, umas 100, 150 pessoas. Então tinha lista no WhatsApp. E a gente sentava naquela sala, no nosso intervalo da escola, e a gente jejuava e orava por cada nome naquela lista. Então essa era a nossa preparação. Não tinha uma equipe definida pra nada, então todo mundo fazia tudo. A gente só falou, tá, vamos fazer essa célula e a gente come uma pizza depois. E aí no final do bailinho, eu liguei pra uma pizzaria, eu falei, moço, você pode fazer 10 pizzas, por favor, e trazer aqui? Eu nasci em lar cristão e sempre ia pros cultos de domingo da minha igreja, só que eu ia mais por obrigação. E me apresentaram um evangelho de leis e, tipo, eu tenho que ser obediente porque Deus mandou e eu tenho que fazer isso, sabe? Então, minha vida inteira eu vivi isso até os meus 15 anos. Quando eu entrei no colegial, comecei a ir pra festa com os meus amigos e eu lembro que eu repeti de ano e quando eu repeti de ano eu fiquei muito mal. E um amigo meu, do meu prédio, meu melhor amigo, ele falou, cara, vai ter um evento, vai ter uns amigos meus, seus amigos também, vão se reunir em um prédio e vai falar de Deus. Eu falei, cara, vou lá. E foi muito louco, porque quando eu cheguei tinha amigo meu que eu vinha em festa chorando e tendo encontro com Deus e na hora eu percebi uma atmosfera totalmente diferente. Eu falo, cara, esse é um evangelho que eu nunca vi na minha vida e eu quero isso pra mim. Eu vejo que desse dia pra frente, tipo, Deus foi revelando uma nova face que eu nunca tinha visto até os meus 15 anos. Dos meus 15 anos pra cá eu tenho encontrado o amor de Deus cada dia de uma forma nova, sabe? E tudo começou naquele dia, no terceiro bailinho que teve. Quando eu vi as pessoas, e muitas delas, a grande maioria, não cristãs, se espremendo pra passar tipo 3 horas num lugar extremamente apertado, só pra ouvir falar de Jesus, mesmo assim sendo tocadas, aí que eu comecei a ver algo que eu nunca tinha visto. Fiquei muito feliz por poder ver de como tinha tanta gente interessada em conhecer Jesus. Estava fazendo um seminário nos Estados Unidos e eu recebi uma proposta para ficar lá. Estava trabalhando, o cara falou, você quer ficar aqui? E aí eu fiquei pensando, Deus, eu volto pro Brasil, eu fico... E aí Deus falou muito claro, eu quero que você volte pro Brasil, porque eu estou fazendo algo no Brasil, eu quero que você faça parte disso. E eu lembro que eu voltei e eu já participei do primeiro bailinho. Meu irmão falou assim, vem pra uma célula, ajuda a gente a fazer o louvor e tal. Eu cheguei, fiz o louvor. Só que eu lembro nesse bailinho da garagem, foi quando eu de fato, eu olhei e falei, Deus, hoje eu tô vendo o que o Senhor falou comigo lá nos Estados Unidos. E eu lembro que deviam ter umas 200 pessoas, não sei, mas não era nem o número que me assustava, mas era a presença de Deus num lugar onde tinha um monte de gente que nem era cristã, sabe? E, cara, aquele dia pra mim, eu falei, é pra isso que eu vim pro Brasil. Cara, o Galpão ele foi o maior milagre mesmo, na minha opinião. E ele foi realmente o favor de Deus sendo mostrado de continua. Porque chegou uma hora que era injusto o pessoal da casa continuar fazendo na garagem deles. Porque a gente tava com 260 pessoas na transição da garagem para o galpão. Tava tudo muito bagunçado, era uma antiga fábrica desativada, então a gente tinha que fazer muitas coisas específicas para mudar aquele lugar fisicamente. Aqui vai ser o mural que o pessoal vai escrever. Foi muito bom essa transição da garagem pro galpão, a gente começou a ver coisas realmente sendo mudadas de verdade, assim, sabe? Não foi só uma mudança física pra gente. Então foi no galpão que a gente começou a realmente ver a proporção que o bailinho estava se tomando. Então a gente começou a ver o que antes era meio caseiro mesmo, se tornando um lugar de um evento. Muitas curas sobrenaturais aconteceram naquele lugar, gente que tinha o pulso torcido, coisas que não podiam mexer a mão, e a gente tem muitos e muitos médicos. A gente orou uma vez, como a gente sempre orou, e Deus vinha e curava, Deus vinha e tratava, Deus vinha e realmente transformava aquelas pessoas de verdade. Então era muito louco. Eu sempre fui cristã, eu nasci na igreja, então eu já estava acostumada com o meio cristão, mas eu estava muito longe de Deus, estava muito longe de Jesus. E aí, quando eu fui pro bailinho, foi um reencontro, sabe? Foi um momento em que eu realmente retornei para casa. E
Eu acredito que o bailinho foi um divisor de águas na minha vida, porque antes do bailinho eu não entendia de fato quem Jesus era, eu acho que eu via muito mais como uma religião, sabe? Mas depois eu aprendi que isso tudo começa em um relacionamento de intimidade com Jesus. O momento que a gente parou de fazer o bailinho foi um momento que cada líder estava vivendo um processo. Eu lembro que eu estava vivendo um processo muito grande em relação à minha igreja e tudo mais. E foi um momento realmente de a gente descobrir a essência do bailinho, que é mais importante do que a estrutura. A gente se preocupava muito com onde fazer o bailinho, como fazer o bailinho, o que a gente podia melhorar, mas acabava esquecendo do que era o bailinho para as pessoas, do que as pessoas se impactavam, como elas conheciam Jesus, da maneira que o bailinho apresentava. E realmente deu pra ver que o nosso coração estava sendo alinhado com aquilo que Deus queria. O bailinho é algo de Deus que Ele entregou pra gente, é um privilégio estar participando disso, então vamos pra cima, vamos dar o nosso melhor, a gente é responsável por isso. Então a gente começou a criar esse senso de responsabilidade com as tarefas que a gente ia fazer, com o jejum. Foi um momento muito bom pra gente estabelecer algumas regras, estabelecer alguns valores dentro da gente, dentro do bailinho. Foi um momento muito de amadurecer, sabe? Porque o bailinho cresceu muito rápido, então a gente não teve muito tempo para estabelecer os nossos princípios, nossos valores como o bailinho. E foi muito bom ter esse tempo de pausa, de poder ter um tempo entre a gente, pra gente conversar, a gente orar e entender de Deus qual que era o próximo passo e qual que era a visão que Ele queria derramar sobre o bailinho. Na ICF não tinha a capacidade que a gente queria, mas já era um espaço maior do que a gente tinha. E a gente fez o bailinho, só que bombou logo de primeiro, eu lembro que foi mais de 1000 pessoas, se não me engano, e foi muito bom. Só que a essência tava ali, eu lembro que no segundo bailinho e último que a gente fez na ICF, dava pra sentir não só que tava cheio, mas a presença de Deus tava lá, que Ele aprovando aquilo, o bailinho tá indo pra frente, essa é a essência do bailinho. E aí na IBPV a gente conseguiu levar essa essência com a gente nos bailinhos que a gente fez. O momento mais marcante, assim, do bailinho que eu lembro ainda, sempre que a gente tá no bailinho, quando foi, não lembro se foi o terceiro ou quarto bailinho, a gente tava no cinema ainda do Breno, e aí um menino só aceitou Jesus, e todo mundo que tava naquele cinema rodeou ele e abraçou ele. Então foi, eu não sei explicar, mas Deus veio com uma presença assim de família, foi uma coisa cara, ainda bem que você voltou pra casa, sabe? A gente sentiu sua falta. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me chamado pra ficar no Brasil. Porque eu fui pra lá e eu fiquei na YWAM por 6 meses, mas não tem nada como a presença de Deus aqui. Quando os líderes espirituais falam, cara, tá acontecendo alguma coisa no Brasil, e realmente está acontecendo alguma coisa diferente de todas as nações. E é muito real, porque não tem nada como o Brasil, não tem nada como a presença de Deus no Brasil, não tem nada como a nossa fome e paixão, que nem tem aqui no Brasil, sabe? É desafiador, mas é um sonho. E talvez não seja um sonho único no meu coração, mas eu sei que é um sonho de Deus. Quando Deus te chama para fazer algo novo, você tem que ser 100% obediente na voz dele. E isso vai te custar, sabe? Isso tem um preço muito alto, isso exige que realmente você ande por fé e não se fique se apegando na sua vontade ou na sua força. Então isso é extremamente desafiador. Eu realmente acredito que o papel do bailinho na nossa geração é criar princípios para transformar não somente a vida de jovens e adolescentes, mas que através desses jovens e adolescentes a nossa sociedade e as famílias sejam transformadas e as igrejas sejam transformadas. Eu sinto que o bailinho ele vai além de só impacto da Zona Oeste ou Zona Brasil, assim. Eu sinto que, como a gente falou aqui, que é a resposta de uma geração, nossa geração, por Jesus. Você vê que as pessoas que vão participar do bailinho, elas estão lá, elas veem às vezes o bailinho como a única saída, assim. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma resposta. E eu sinto que isso não é a saída final, não é a forma secreta, mas é a gente mostrando, falando, cara, você que achava que não tinha saída pra sua vida, a gente tá aqui pra dizer que nós somos jovens, adolescentes, a gente viveu isso também. E quer dizer pra você, tem saída, tem resposta pra isso. Bailinho, pra mim, ele é
maior escola que eu já tive. Mas mais do que isso, ele é a esperança, sabe? É a esperança que eu tenho de ver a minha geração transformada.